notícia é sempre bem dolorosa. Nunca pensei que na minha idade eu pudesse ser uma vítima. A gente sente uma fragilidade como ser humano muito grande. Por que eu, né? Aí eu falei assim, eu tinha que passar por isso mesmo? Olá, meu nome é Luiz Carlos, eu tenho 58 anos, eu fui diagnosticado com câncer de laringe. Antes do diagnóstico, eu não conhecia esse câncer especializado de cabeça e pescoço, né? Meu nome é Bruna, eu tenho 32 anos de idade e tive um tumor na língua. Eu sempre tive uma vida saudável, nunca fui tabagista, bebo socialmente, fumar nunca fumei e não tenho a menor intenção disso. Então, meus hábitos alimentares também são muito bons. Então, foi realmente uma surpresa. Meu nome é Denise Barbosa da Silva, tenho 41 anos. Eu trabalhava de cuidadora de idosos. E aí, minha rotina normal, em casa, fazia academia. Nunca deixei de fazer, sempre gostei de fazer academia. Meu nome é Francisco Coelho, eu sou médico em Vitória, Espírito Santo. Eu sempre tive uma vida normal, eu sempre gostei de praticar esporte, eu malho desde os 38 anos de idade. Dentro dos tumores de cabeça e pescoço, o câncer de cavidade oral é o mais frequente no nosso meio. E dessa região, a língua é o subsítio mais frequentemente acometido por neoplasias malignas. Essa doença, historicamente, ela era bem característica, tinha um perfil epidemiológico bem característico, é um paciente acima de 50 anos, tabagista pesado, etilista pesado, dificuldade de acesso à saúde. A gente tem visto cada vez, de uma forma mais frequente, tumores de língua, cavidade oral como um todo, em pacientes mais jovens, muitos pacientes não tabagistas, não etilistas. Então, há uma mudança de perfil epidemiológico. Para orofaringe, para a garganta, hoje em dia um dos principais fatores de risco é a infecção pelo HPV. Então, o câncer de tireoide, ele é o câncer mais comum da cabeça e pescoço. Ele acomete mais as mulheres, né? Ele acomete cerca de 3 vezes mais as mulheres do que os homens. E numa população, em geral, de adulto jovem, né? Uma idade onde a gente é uma idade produtiva. O bom é que, na maioria das vezes, desses tumores, eles são tumores pouco agressivos e têm um prognóstico muito bom. Na maioria das vezes, esses pacientes eles são tratados, quando diagnosticados corretamente, né, e tratados da maneira adequada, eles vivem bem e vivem por muitos anos, na grande maioria das vezes. 97% desses pacientes eles vão bem. Os tumores de laringe eles podem acometer tanto os homens quanto as mulheres, mas ele é mais frequente nos homens. Em geral, uma pessoa de meia idade, a partir dos 50 a 55 anos, na maioria das vezes com histórico de ter tido exposição a cigarro ou bebida alcoólica. Cerca de 80% dos tumores de laringe eles estão nas cordas vocais. E aí o principal sintoma é uma alteração da voz persistente. Eu comecei com uma rouquidão lá pelos anos de 2013, 2014. Na ocasião eu procurei um médico que não era oncologista, né? E fiz alguns procedimentos, fiz 2 cirurgias de raspagem das cordas vocais e só após a segunda cirurgia que eu tive o diagnóstico de que era um tumor. No que eu coloquei a língua para fora um dia para escovar, eu senti um incômodo. Eu lembro que eu estava no trabalho aquele dia, aí eu levantei a língua e falei, nossa, eu tenho um esbranquiçado debaixo da minha língua. Eu achei que fosse uma afta, então não dei tanta importância para aquilo naquele momento. Fui ao dentista, ela comentou que de fato poderia ser uma glândula, mas ela não tinha certeza. Então por isso ela me direcionou para um estomatologista. Exames de rotina, né? Aí ele pediu, eu falava que estava sentindo um pouco de enjoo, dor de cabeça, essas coisas. E aí ele caminhou para fazer tipo o exame de rotina transvaginal, todos os exames de rotina de mulher. E aí passou também o da tireoide, um ultrassom e o de sangue. O de sangue deu normal e aí veio um nódulozinho pequeno na tireoide. Era só um nódulo pequeno, tamanho de um grãozinho de arroz.
E aí fiquei fazendo há mais de 15 anos acompanhamento. E aí há 6 anos foi meu primeiro biópsia. Sintomas de amigdalite eu já tinha há vários anos, há mais de 8 anos, 10 anos, mas o sintoma de dor, né, que quando eu tive a dor na loja amigdaliana, eu acordei com dor e a dor despertou a atenção pelo fato dela ser localizada. Uma amigdalite, normalmente a gente tem sintomatologia bilateral, é raro você ter essa amigdalite de um lado só, e aquela dor estava muito intensa, não era uma dor de uma amigdalite normal. Era um carcinoma, Carcinoma, isso. se não me engano, basocelular de alta agressividade. Eu confesso que eu não estava esperando por esse resultado. Então, na hora veio aquele turbilhão de emoções. Uma bomba que a gente não viu, caiu na cabeça, e aí, como é que faz? Né? Aí, em todo momento, falei, vamos atrás, tá no começo, vai dar certo, tem cura. A gente tem que entender a dor do paciente, porque é um tumor. Por mais que seja pequeno, por mais que seja fácil de resolver. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de passar essa notícia para o paciente, porque da maneira que você passa também, eu acho que é a maneira que o paciente vai conduzir essa trajetória, né? A primeira coisa que a gente tem como preocupação é falar para o paciente que toda situação inicial ou avançada tem tratamento, tem possibilidade de cura, né? O câncer de cabeça e pescoço mais avançado, ele tem mais chance de cura de qualquer outro sítio tumoral avançado. Então a gente nunca tira a esperança do paciente. A gente sabe que a palavra câncer ela é muito estigmatizante, né? Por muitos anos isso foi sinônimo de morte, né? Vou morrer precocemente, não estava esperando por isso, mas hoje não. Mais de 60% dos casos hoje de câncer são curáveis. Não há como você não se envolver estando cuidando de uma pessoa por uma jornada tão longa e ver os sofrimentos que a doença causa. Cuidar de um caso difícil lhe traz estresse, preocupação, lhe tira o sono. Conviver com o sofrimento de uma pessoa que você cria uma relação de empatia, de respeito, lhe traz sofrimento também. Então todo mundo sofre. E aí ela abriu, ela falou, Denise, realmente aqui deu um que é maligno. E outro deu benigno. Aí eu falei, tudo bem, deu um meio com coisa, mas eu achei, tipo assim, eu não tenho o que fazer mais. Eu acho que eu já estava há muito tempo, tipo assim, sabe, esperando por uma coisa, uma luz, assim, ou vai ou não vai, ou fica nessa. Eu já estava esgotada de tanto fazer biópsia. Tava eu com a minha mulher, a sogra falou, é um câncer de garganta, né? Ela falou, é inicial, é um T1. Mas ela falou, a gente vai ter que fazer um tratamento bem agressivo para eliminar ele. Então o impacto ali na hora, né, você já começa a perceber que mudou, né? Vamos dizer assim, muda o tom da conversa, né? Estava saindo de um problema de otorrino ali para realmente para uma doença bem mais grave, né? É um momento muito difícil, principalmente pelo conhecimento, principalmente pelo fato de eu atuar na área de cabeça e pescoço e saber de como é feito o tratamento, né? Então, quando eu pensei na possibilidade, descobri a possibilidade do câncer, que eu fiz a biópsia e confirmou o câncer, a gente sente uma fragilidade como ser humano muito grande. Eu fiquei com mais medo sobre essa questão da fala. Medo de não conhecer os meus netos, o medo de morrer mais cedo do que o previsto, né, do que a gente imagina que consegue viver um pouco mais, o medo da dor do tratamento, eu acho que é o desconhecido, né? Afinal de contas, é o medo do desconhecido. Medo eu não senti, mas eu senti vamos supor, uma angústia, assim, tipo, por que eu, né? Aí eu falei assim, eu tinha que passar por isso mesmo? Aí eu vim a pé no metrô, eu lembro que eu me sentei, do nada eu me sentei numa calçada, assim. Aí eu falei assim, aí eu dei uma descarregada, aí eu falei assim,
tinha que ser mesmo. Não vou ter que colocar, porque não foi fulano. Não, eu tenho que ser eu e eu tenho que passar por isso. Então vamos. O meu maior medo, assim, eu sabia que eu ia ficar sem falar. Eu falei, pô, como vai ser minha vida daqui pra frente, né? Eu vou conseguir voltar a trabalhar, vou conseguir fazer as coisas do jeito que eu... né, viver do jeito que eu sempre vivi. Então isso passava toda hora na minha cabeça, né? Toda hora. Então foi bem impactante para a família, né? E a primeira notícia que eu tive ali quando eu acordei é que realmente eles não conseguiram fazer a parcial, tinham feito a remoção total, né? E muito mais, né? Porque eles identificaram que o tumor teve que fazer esvaziamento cervical, eu fiz remoção da tireoide, da glândula direita, eu tive que fazer a retirada do músculo peitoral para fazer enxerto, né? Fazer a tráqueo. Então foi uma cirurgia bem complexa, bem longa. Mas, infelizmente, para tumores muito avançados, a única chance de cura é a cirurgia. Mesmo que seja necessária a remoção completa das cordas vocais e a traqueostomia, é aquilo que vai dar chance de vida ao paciente. E há a possibilidade de você reabilitar o paciente de forma adequada, colocando uma prótese fonatória, ou aprendendo a falar de outra forma, que é a voz esofágica, que a fono reabilita isso muito bem. Nessa primeira cirurgia, eles tiraram a lesão da língua, só que eles também tinham tirado o linfonodo sentinela. Aí depois dessa cirurgia, tiraram o linfonodo e levaram para teste. E aí identificaram que já tinha descido aqui para minha garganta, pouca coisa, mas já tinha uma contaminação do lado esquerdo. Aí ela teve que passar por uma segunda, né? Que aí foi uma cirurgia maior, de complexidade também. Ela pôs dreno, foi um negócio maior. Só que eu tive uma conta, como eu fiz a radioterapia antes da cirurgia, a radioterapia ela modifica muito o tecido, né? Então não cicatrizava os pontos, as coisas. Aí eu tive uma coisa que eles chamam de fístula. Eu tive fístulas muito agressivas e para conter essas fístulas a gente demorou quase 4 meses para conter todas essas fístulas. Então eu só pude colocar a prótese, né, depois de conseguir fazer todo esse... que fechasse, cicatrizasse tudo. A doutora Aline, na hora que ela abriu, ela falou que não esperava o que ela encontrou. Tipo assim, a gente fazia o ultrassom, fazia a biópsia, mas não, só dava um nódulo na biópsia e dava outro aqui na lateral. Aí quando ela abriu, tinha vários. Eu tinha 3 na tireoide e mais 3 na lateral. Aí foi a cirurgia mais complicada, teve que fazer desvaziamento tudo, né? Cortou daqui da orelha pra cá, ó, aqui atrás, até aqui. Então teve que me abrir toda para fazer e mais calma, né? Porque mexia muito com os nervos, tinha que fazer desvaziamento dos nervos, tudo. Então foi bem delicado. Quando a gente precisa associar um esvaziamento cervical no tumor de tireoide, né? Então, assim, é uma cirurgia maior. Então, você acaba expondo nervos importantes para movimentar o braço, levantar o ombro, movimento da língua. Então, aumenta um pouco a morbidade cirúrgica. A gente tem sempre que falar isso para o paciente, principalmente no caso de tumor de tireoide, onde é um tumor que ele tem uma boa sobrevida, né? Então a gente tem que ter esse cuidado muito importante de você fazer o procedimento cirúrgico, tratar a doença e deixar o paciente bom, né, apto para poder voltar às suas atividades, para poder trabalhar bem, para poder fazer tudo que ele fazia antes de maneira adequada, né? Então, esse cuidado de você fazer a cirurgia e preservar as estruturas que têm que ser preservadas, né, é essencial no tratamento. Eu acho que para quem está passando por um momento como esse, primeira coisa, confiar e se entregar ao médico. Entrei no centro cirúrgico, cheguei lá, fiz minhas orações e vamos embora, vamos partir e enfrentar o que vier. E aí eu me lembro que minha irmã mais velha tinha ido comigo e lá num dos procedimentos ela ainda falou, nossa, não sei como é que ele não grita de dor. Aí o médico que estava do meu lado falou, ele grita, só que você não ouve.
Então, eu gritava por dentro, entendeu? Isso foi difícil, porque era uma dor insuportável e não tinha como externar aquilo. Ficava ali dentro de mim, tive que controlar tudo aquilo, né? Então foram momentos bem difíceis. Eu fui abraçada assim de todas as formas, pela minha família, pelo meu namorado, pelos meus amigos, todo mundo realmente muito presente. Eu nunca deixei de ter uma rede de apoio para falar, nossa, eu me senti sozinha nessa situação. Mas eu imagino que se eu não tivesse, teria sido bem mais difícil. Estamos todo mundo aqui, todo mundo junto, todo mundo. Ela operou, mas eu operei junto, quem estava junto, todo mundo. Só não teve na mesa, mas a gente passou por tudo junto. Isso é importantíssimo. Sozinho realmente é uma barra. Tem que contar, nem for com uma pessoa, tem que contar com tudo que você tiver à mão. Religião, uma pessoa, porque enfrentar sozinho é difícil. Tem que ter uma rede total de apoio. Eu acho que no nosso caso do diagnóstico pelo HPV, né, pelo P16 positivo, né, e como toda a divulgação é feita em cima do contágio predominantemente pelo sexo oral, eu acho que é muito importante você ter o apoio da família. Então essa parte eu acho que é muito importante. A rede de apoio da família, né, esposa, filho, nesse sentido de não jogar culpa na cabeça da pessoa que está sofrendo aquele diagnóstico. Então, para mim, o mais importante é não culpe, não faça a pessoa se sentir mais culpada do que realmente ela não sabe quando de fato aconteceu o contato, porque o período entre contato e o desenvolvimento de doença é longo, a gente não tem uma percepção de data correta. A gente tem visto um aumento grande, né, dos casos de câncer de orofaringe, que a gente chama de garganta, leigamente, relacionados ao HPV, infecção pelo vírus papiloma humano. A gente sabe que grande parte dessas infecções são por sexo oral desprotegido, mas também tem outras formas de transmissão, não só sexo oral desprotegido. A gente sabe que é um assunto delicado, né, que causa alguma fragilidade em alguns relacionamentos, mas o importante é saber que existe, que tem tratamento e tem cura. E aí abre-se uma discussão, né, em relação à vacinação. É realmente a vacinação que vai mudar o panorama. Hoje a vacina faz parte do calendário vacinal do SUS para crianças de 9 a 14 anos e para adultos até 45 anos que tem alguma imunossupressão. Fora isso, a vacinação é só em ambientes mesmo de clínicas privadas, mas que realmente vale a pena a vacinação. É a melhor maneira de prevenir esse tipo de doença. Então, não falei sobre o laudo, eu só falei, vou fazer a cirurgia. Não falei dia, nem horas, nem nada. Só falei para o meu marido que ia fazer a cirurgia. E para minha irmã, minha mãe e o resto da família não falei. Porque eu acho que eles não têm muita estrutura para passar assim, para mim ficar segura. E aí também meus pais moram longe, moram em Alagoas. Eu falei assim, não vai resolver nada. Eu falar para eles, vão ficar preocupados lá. Então, nesse período todo, graças a Deus, eu tive uma rede de apoio muito boa. Começando em casa, né, pela minha esposa. Ela foi, vamos dizer assim, o fator ali primordial ali, ela que ficava o dia a dia, eu fiquei um bom tempo ali meio dependente dela, né? Parte de alimentação, muita medicação, e eu não falava, né? Então a pessoa tinha que fazer leitura labial para entender o que eu falava. E então foi bem difícil. Tive apoio da minha esposa, dos meus filhos, dos meus irmãos. Meus irmãos me ajudaram muito, minha irmã, meu irmão, todos eles. Impacta todo mundo, né? A família impacta todo mundo. E no trabalho eu tive o apoio do pessoal onde eu trabalho com uma empresa há 20 anos. Então também me ajudaram bastante, me ajudaram financeiramente. Sou muito grato a eles, todos eles esperaram, né? Foi um tratamento longo. E a equipe do hospital que eu peguei, maravilhosos, todos eles, as enfermeiras, a gente tem amizade até hoje. É essencial. O apoio familiar
é essencial na reabilitação desses pacientes. A gente vê nitidamente isso. O paciente que é sozinho, que é solteiro, todos os estudos mostram que isso é um fator de risco para pior qualidade de vida. Aquele paciente que tem uma esposa, ou o paciente tem um marido, tem uma família estruturada, tem um apoio familiar, as repercussões em qualidade de vida são menores. Isso é bem nítido. Então, o papel da família é notório. A família pode ajudar no transporte dos pacientes, em saber lidar com aquele momento, com as consequências, adequar a dieta, adequar a atividade física desse paciente. Então, o apoio familiar faz diferença, sim, de forma positiva para esses pacientes. Sigo rigorosamente a periodicidade que o Dr. José Guilherme estabeleceu para mim, para garantir que não tenha uma reincidência, né? E se tiver, que seja identificado e tratado imediatamente. Pelo resto da vida eu vou ter que continuar acompanhando, cada vez com um espaçamento maior, mas eu vou fazer. A saúde tem que vir em primeiro lugar, né? Graças a essa identificação rápida e o tratamento rápido que eu tô aqui hoje. Então eu faço questão de priorizar isso dentro de uma série de outras coisas que a gente faz no dia a dia. Eu priorizo essa frequência, né, esses exames, porque eu não quero passar por isso novamente. Se Deus quiser, não vou passar. Tem 2 fatores que são essenciais para o sucesso de um tratamento de um caso de câncer. O primeiro é de continuar em fase inicial. A gente falou bastante já. E o segundo é que o primeiro tratamento seja o mais adequado possível, que a primeira atacada seja certeira, né? Então a gente dispõe hoje de guidelines, diretrizes internacionais que sugerem o manejo para cada caso específico. E tem trabalhos que mostram isso. Serviços que o paciente é tratado dentro desses protocolos, dessas diretrizes, eles melhoram os desfechos, melhoram as taxas de cura. Em contrapartida, aquele paciente que não trata inicialmente dentro de uma diretriz bem estabelecida, ele tem menor chance de cura. Isso tem várias publicações que mostram isso. Estou trabalhando normal, faço minhas coisas aqui normal, vou fazer minha quermesse normal, quermesse da família, estamos aí fazendo as festinhas juninas. E é isso, vai ficar triste para quê, né? Você não tá... Eu falei, esquece. Fiz aqui um almoço no domingo, as minhas irmãs veio que meu filho fez 18 anos no domingo. Fizemos aqui e tudo que nem nada aconteceu. Nem é coisas para ficar desesperada. É vida que segue. Então, hoje após, agora no final do ano vai fazer 7 anos da cirurgia, eu faço acompanhamento, né? Hoje agora é um acompanhamento anual, né? Onde eu vou lá no médico, faz tomografia, faz todos os exames. Faço a troca da prótese fonatória também anual, né? Todo ano a gente troca a prótese. E é um processo que vai ser contínuo pro resto da vida, né? Tem que fazer os acompanhamentos, né? Para a gente tá sempre observando para ver se não tem o risco de alguma doença tá aparecendo, às vezes em outro local, né? Hoje eu retomei minha vida normal, né? Voltei a trabalhar depois de 8 meses de cirurgia. Então eu voltei a trabalhar, como eu falei, eu sou representante comercial. Eu utilizo muito a minha voz, a comunicação, consigo me comunicar, exercer meu trabalho normal, faço atividades físicas. Lógico que a gente tem alguns cuidados, né? Principalmente por conta da tracostomia, requer alguns cuidados e adaptações, né? Eu tive que fazer fono por um bom período, né? E para aprender todo esse mecanismo de respiração, de fala, né? Então, mas hoje eu levo uma vida normal. Eu estou agora num período de acompanhamento, né? Os 2 primeiros anos são os anos mais problemáticos, que é onde ocorrem em maior percentual as recidivas. No meu caso, a recidiva já passou assim, uma parte do período, eu já estou indo para 4 anos, né? Só relembrando a minha cirurgia, eu fiz uma amigdalectomia, retirei a amígdala, tirei uma parte da base da língua, uma parte da região lateral do orofaringe e fiz esvaziamento ganglionar cervical. Quer dizer, não fiz radioterapia, tenho vida normal, já voltei a tomar meu vinhozinho, minha cervejinha, nada de excesso, levo uma vida hoje praticamente normal, sem sequela e graças ao tratamento que me foi oferecido.
Ainda que os tratamentos eles se tornaram cada vez mais eficazes, o mais importante é a gente evitar a doença. Não há nenhum tratamento que vai dar uma condição de vida melhor do que aquela do indivíduo saudável. Então, o que é importante é a gente ter uma vida saudável. É não fumar, não beber, fazer atividade física regular, tentar se alimentar bem. Porque quanto mais cedo você fizer isso, maior a sua chance de ficar curado sem tantas sequelas. E dado ao fato que é uma doença complexa, que exige uma abordagem muito ampla com vários profissionais, é uma jornada longa, procure ser tratado num centro de referência, porque faz muita diferença. Você precisa necessariamente ser tratado por pessoas que têm experiências, pessoas que já viram casos outros, que tenham como lhe oferecer as suas melhores chances, porque quase sempre o primeiro tratamento é aquele que é o mais eficaz. E, em geral, se ele é falho, é difícil você conseguir recuperar em tratamentos outros. Se você analisar os dados do INCA, o câncer de boca na população masculina é o 5º mais comum, o câncer de laringe é o 9º mais comum. Mas quando a gente soma os 2 casos, vou colocar dentro de aspas, né, o câncer de cabeça e pescoço, juntando boca, faringe e laringe, a gente junta as 3 topografias, ele é o 3º mais comum na população masculina. A gente só fica atrás da próstata e do câncer coloretal. Então, é frequente no nosso meio. Prevenção primária é o que a gente pode fazer para evitar ter a doença. Não consumir tabaco, álcool, provavelmente destilados em excesso, sexo protegido e vacinar contra o HPV. Isso que a gente está ao nosso alcance de fazer para evitar a doença. E a prevenção secundária é diagnóstico precoce. E aí entra a conscientização da população e de outros profissionais da saúde. Toda ferida na boca que tem mais de 15 dias e que não cicatriza precisa ser avaliada, precisa ser diagnosticada. A gente assim, vê muito paciente que demora para chegar. A gente sabe que o acesso às vezes é muito difícil, mas tem que chegar o quanto antes, porque isso muda muito o prognóstico. Os pacientes eles perdem aquela chance de ficar curado, né, de uma maneira adequada, com um bom tratamento e sem muita perda funcional, quando ele chega muito tardio. Então, a mensagem que eu deixo é isso, né? Procurar o profissional adequado, procurar um cirurgião de cabeça e pescoço, em qualquer dúvida. Não é nada, mas você procurou. Você precisa se entregar para o tratamento. Seja rápido com esse tratamento, vá de cabeça, enfrente esse problema que você vai passar por isso. Não pode jamais perder o foco de que vai dar certo. Como ela falou, independente do credo, da religião, tem que se apegar a uma fé, a uma coisa maior. Eu acho que para quem está passando por um momento como esse, primeira coisa, confiar e se entregar ao médico. Porque muitas vezes tem uma feridinha lá pequenininha e a pessoa não dá valor àquela ferida. Procura um médico de cirurgião de cabeça e pescoço. É muito importante o diagnóstico precoce. Vacinem-se. Não acredite que não precise de vacina. Né? Não é uma coisa, é porque eu estou com câncer que vou morrer, que isso é aquilo. Eu nunca coloquei isso na minha cabeça. Sempre falei, é um nódulo, eu vou tirar aquele nódulo e vai ficar tudo bem. A vida pode voltar a ser normal. Você pode voltar a falar, você pode voltar a trabalhar, você pode voltar a fazer suas atividades e viver uma vida normal. Cada um dentro da sua fé religiosa, que é muito importante, essa parte nossa espiritual nesse momento, né? E ter força para passar por esse processo que é doloroso, né? Mas que lá na frente vai ser gratificante.